E aí, galera que nos acompanha no Conexão Eclésia, sou o Anderson Paz, estou aqui de volta para tratar de um tema que veio aí, ganhou repercussão nas últimas semanas. Não é um tema novo, na verdade é um tema que ganhou repercussão por causa de uma decisão do STF, da primeira turma do STF, no final do mês de novembro, sobre o aborto. A primeira turma do STF, como você já deve estar ligado, numa decisão, julgou que o aborto até o final do terceiro mês de gestação não deveria ser criminalizado. E isso teve uma repercussão e os fundamentos em si nem era o que eu gostaria de destacar aqui. O que eu quero destacar aqui diz respeito ao posicionamento de alguns líderes cristãos sobre o tema. Tem alguns líderes religiosos aí, supostamente cristãos, que já se manifestaram publicamente sobre esse tema. Um deles é o Edir Macedo, talvez você saiba, mas Edir Macedo defende o aborto como planejamento familiar. É melhor abortar do que uma pessoa nascer pobre e se tornar bandido, se tornar prostituta, passar fome. Na concepção dele, é melhor abortar do que a pessoa viver isso. Aí está público, existem vídeos aí no YouTube, só procurar que você vai saber o posicionamento do Macedo. Mas eu vi um texto essa semana, na verdade, eu sigo um pastor, um bispo, nas redes sociais, e ele escreveu um texto pró-descriminalização do aborto, e um amigo meu me mandou o link, eu já tinha lido, mas me mandou o link, que esse texto foi publicado num site, um site não cristão, com o seguinte título, né? Pastor evangélico publica o melhor texto sobre aborto. E aí eu já tinha lido o texto, mas eu li novamente e eu achei importante fazer um comentário aqui sobre a posição desse pastor. Ele começa o texto falando a seguinte frase, né? Pelo amor de Deus, com exclamação. Quem em sã consciência seria a favor do aborto? Então, ele deixa aí a opinião que ser a favor do aborto é falta de consciência sã, de consciência saudável. Só um ser desprovido de sentimentos seria a favor que se interrompesse a gestação de um ser indefeso. Ele começa assim, logo em seguida também fala, mas quem também, em sã consciência, seria a favor de punir, de penalizar a mãe desesperada que faz o aborto e tal. Então, ele parece que vai seguir uma linha de que o aborto não deve ser penalizado porque é como se fosse um mal necessário em algumas ocasiões. É uma coisa ruim, é uma coisa mas que não deve ser penalizada tal. Ele segue uma linha assim, ele admite que o aborto é uma agressão ao corpo da mulher, que deixa sequelas, sobretudo emocionais, ele fala sobre síndrome pós-aborto e tal. E aí, isso é nos 2 primeiros parágrafos do texto. Até aí, o texto está apresentando uma linha. Só que no terceiro parágrafo, ele faz uma coisa assim, muito interessante, uma coisa fenomenal. Ele começa o terceiro parágrafo falando, e por favor, vamos evitar clichês e argumentos rasos. Ele consegue o fenômeno de falar essa frase e logo em seguida começar com um argumento raso e usando clichê. Né? Quem tem uma opinião diferente dele deve evitar argumentos rasos e clichês, mas ele pode. Ele começa falando, a questão não é se há vida, porque tem vida em Marte, bactéria é ser vivo. Então a questão não é se há vida no útero, se o embrião é vivo. Ele começa a seguir uma linha. A vida no espermatozoide, mas ninguém é culpado de genocídio por se masturbar. A vida no óvulo, e o óvulo é descartado na menstruação. Então ele começa a seguir uma linha que é um argumento raso. Porque a questão não é se há vida, a questão é se há vida humana. Toda a discussão sobre aborto não é se há vida no feto, se há vida no embrião. A questão não é essa, a questão diz respeito à dignidade da vida humana. Não é essa. Se a questão fosse a vida, preservar a vida simplesmente, a gente não poderia nem comer, porque tudo que a gente come vem de um ser vivo. Até o vegano tem que matar um ser vivo para comer. O alface, um vegano, vegetariano come, a rúcula, a couve, ou o que quer que seja, são seres vivos. Então a questão não é se há vida no útero, a questão é se há vida humana. A questão de respeito à dignidade da pessoa humana. Então ele usa um argumento raso, clichê, que ele fala para evitar. Ou seja, quem pensa diferente dele tem que evitar. Ele não pode evitar isso. E segue a linha a favor da descriminalização do aborto em função das questões de saúde pública, que é a linha mais conhecida, o argumento mais forte em favor disso. E, por fim, como se tirasse uma carta da manga, ele cita um texto bíblico. Ele fala que o único texto que fala sobre aborto, que existe um único mandamento sobre aborto, que está lá em Êxodo 21, a partir do versículo 22 e 23. É um texto que fala sobre a briga de 2 homens, e 2 homens brigando. A questão ali não é a mulher que aborta.
São dois homens brigando. E se um desses homens ferir uma mulher grávida, e é claro que feria acidentalmente. E a versão revista atualizada diz assim, ó, versículo 22. Se homens brigarem, ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu seria obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher e pagará como o juízo lhe determine. Se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, enfim. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, o aborto não pode ser comparado a um homicídio, porque na lei de Moisés, se uma mulher sofresse um aborto acidental, alguém causasse um aborto nela, o cara que causou o aborto deveria indenizar o pai da criança, a família, indenizar, mas se a mulher morresse, ele teria que ser morto também e pagar vida por vida. Ele citou esse texto como se estivesse tirando uma carta da manga, o texto que fala sobre aborto. Só que foi muito infeliz, é um texto de tradução complexa. Se você pegar traduções diferentes, não diz a mesma coisa. Uma tradução possível, porque a palavra aqui que está aborto, aqui, por causa de que aborte, a palavra aqui, ela tem o mesmo sentido de que a criança saiu. E se for traduzido como a criança saiu, como tem algumas versões, né? A NVI, por exemplo, fala nasceu prematuramente. Então, esse versículo ele pode ser compreendido que a criança saiu, mas não morreu. Então, ele indeniza a família da criança por ter nascido prematuramente. Mas se saiu e morreu, então dá vida por vida. É um versículo que comporta mais de uma tradução. E aí você vai falar, mas, pais, a gente vai ter que depender de um versículo de tradução duvidosa para chegar a alguma conclusão sobre aborto? A questão é que a gente não precisa disso. A Bíblia, o próprio livro de Êxodo, no capítulo 23, quando fala das bênçãos de Deus sobre Israel, as bênçãos que Deus daria a Israel, diz assim, Êxodo 23, 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra, ele está falando um dos sinais da bênção de Deus. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Completarei o número dos teus dias, faço longevidade. Então, ali para os judeus, para Israel, entre os sinais da bênção de Deus, estava o quê? Longevidade, não ter fertilidade, não ter mulher que aborte. E aqui ele está falando de aborto espontâneo. Então, chegar ao final de uma gestação, engravidar e chegar ao final de uma gestação, era tido como uma bênção de Deus. Uma bênção. Tanto que você que conhece a Bíblia, sabe o drama das mulheres estéreis na Bíblia, como Ana, mãe de Samuel. Você conhece que naquela cultura, o peso que a mulher estéril levava, assim como também a mulher que não conseguia completar sua gestação. Se o aborto natural, o aborto espontâneo, era visto dessa forma, você acha que seria diferente o aborto provocado? Que o aborto provocado podia, tranquilão, aborto provocado. Não seria visto assim, com essa tranquilidade, o aborto provocado? A grande questão é quando a Bíblia descreve a criança em formação, ela fala de uma ação de Deus. Ela fala que Deus não é apenas um espectador. Deus não está ali só vendo a criança sendo formada, o embrião, o feto, não é isso. Deus é participante de cada gestação. Deus se envolve com cada gestação. Deus está diretamente envolvido com a formação de cada criança. É o que está no Salmo 139, texto conhecido, a partir do versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância informe. Você conhece esse texto? Deus é participante da gestação. A gestação não é apenas um óvulo e um espermatozoide se encontrando e aí acontece um processo automático que Deus é apenas espectador. Não, Deus participa, Deus se envolve, é Deus que forma a criança no útero de sua mãe. Não só forma, Deus chama também desde o ventre. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Deus chama desde o ventre, Deus consagra desde o ventre. Isaías 49,5. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Isaías 49,5. Gálatas 1,15 e 16, Paulo fala
que foi formado, foi chamado por Deus, separado antes de nascer. A questão é que Deus participa da formação de cada criança. E a vida humana, ela é criada à imagem de Deus. Então não dá para falar desse tema usando argumentos como esse, que o texto mencionado aí, que eu falei no início do vídeo. A palavra não diz que aborto você pode fazer à vontade. Não é isso que a palavra fala. Mas o que a palavra fala é que para o pecado tem perdão. Que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados e com ele está o perdão. Ainda que seus pecados sejam, como diz Isaías, no capítulo 1, versículo 18, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, não importa qual foi o teu pecado, não importa se você abortou, não importa se você apoiou o aborto, não importa se tenha abortado mais de um filho, a questão é que, por pior que seja o teu pecado, Deus está pronto para te perdoar. Desde que haja arrependimento, quebrantamento, confissão, mas Deus está pronto para te perdoar. E é isso que a palavra diz. Eu não posso distorcer a palavra, não posso falar que não é pecado, mas o que eu posso te dizer é se tem arrependimento, tem perdão de Deus para você também. Tá ok? Então, se você considera que esse vídeo aqui é importante, e não deixe de curtir o vídeo, comentar e também compartilhar aí com o pessoal. Tá ok? A gente se vê em breve, se Deus quiser.